O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Irmãos e irmãs, os profetas são aqueles que anunciam para nós a vontade de Deus, denunciam o pecado e nos chamam à conversão. E também mostram o que acontece se nós abandonamos o Senhor. Hoje, por exemplo, na primeira leitura, a palavra de Deus é dirigida a Jeremias, dizendo, o Senhor diz a ele: vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. E isso diz o Senhor. Então o Senhor começa a falar: lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Do que o profeta está falando, que Deus está falando? Quando o povo de Deus era peregrino no deserto, tendo sido escravo no Egito e liberto pelo Senhor. Isto é apresentado em termos de aliança matrimonial entre Deus e seu povo. Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita, isto é, os primeiros frutos. Todos os que dele comiam pecavam, males caíam sobre eles. O que significa isto? Como Israel caiu no pecado, abandonando ao Senhor e trocando o culto do Senhor pelos falsos deuses. O Senhor então depois lembra que deu a eles uma terra boa, cheia de frutos bons. E até mesmo os sacerdotes, chefes do povo e entendidos da lei, voltaram as costas ao Senhor. Inclusive os falsos profetas que profetizavam em nome de Baal. Baal, um dos ídolos que muito atraía as pessoas na antiguidade. Por fim, o profeta apresenta, digamos, a lamentação do Senhor. 2 pecados cometeu meu povo: abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água, ao passo que a fonte viva da água viva, como diz hoje o Salmo, é o Senhor. Isso me faz pensar tantas coisas, mas uma delas, nós quantas vezes dizemos: não tenho tempo de rezar, não tenho tempo de ouvir a palavra de Deus, e vamos beber em fonte suja, sendo que temos a fonte viva da palavra de Deus, da Escritura, para nos saciar. É Jesus que nos dá a chave, digamos, do conhecimento verdadeiro da Escritura. É Ele que nos anuncia a vontade de Deus. É por Ele que o amor de Deus é revelado ao mundo. No trecho de hoje, Jesus explica aos discípulos que a eles, os simples de coração, foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas aos orgulhosos, aos duros de coração, esse mistério é negado. E Jesus ainda cita um provérbio que nos deixa até um pouco desconcertados se não compreendemos bem.
A pessoa que tem será dado ainda mais, terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Como compreender isto? Parece a parábola dos talentos, em que um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1. O que recebeu 5 produziu mais 5 talentos para o seu senhor. O que recebeu 2 produziu mais 2. O que recebeu 1 só escondeu o talento e apresentou ao Senhor nada do que produziu, porque não produziu nada. Este último representa os duros de coração. E o patrão então diz: tirai dele, dai àquele que tem 10, porque a quem tem será dado mais ainda, e a quem não tem será tirado. Isso parece uma injustiça, mas não é. Um talento equivale a 40 quilos de ouro, em termos econômicos, né? É muita coisa. Então não é que o Senhor deu pouco àquele que recebeu 1 só, mas o seu coração orgulhoso, ele não se abriu à graça de Deus. Peçamos ao Senhor que torne o nosso coração semelhante ao dele, um coração capaz de agradecer, um coração capaz de partilhar em nome dele. Assim a graça que foi derramada em nossos corações possa transbordar.